Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Marta Havrishko, PhD da Universidade Nacional Ivan Franko, em Lviv, Ucrânia, que agora leciona em Massachusetts, nos Estados Unidos, onde você tem estado parte do tempo desde que saiu por causa da guerra. Agora, sua pesquisa foca no Holocausto e também no ultranacionalismo ucraniano. Então, seja bem-vinda ao programa. Bem-vindo ao Hetzemerin Eja. Bem, acho que um bom ponto de partida é como você acabou seguindo uma carreira estudando o ultranacionalismo ucraniano. Então, meu caminho foi muito, acredito, típico, porque nasci no oeste da Ucrânia, na Galícia, perto de Lviv, Lemberg, Lvov. Portanto, estive cercado de ultranacionalismo durante toda a minha vida. Fui doutrinado no ultranacionalismo. Na minha escola, aprendíamos muitas músicas que surgiram durante a Segunda Guerra Mundial e também foram escritas por nacionalistas ucranianos. Na nossa escola, celebrávamos Bandeira, Shukhevich e outros membros do movimento nacionalista ucraniano. Então foi muito difícil para mim, apesar da origem étnica diversa da minha família. Basicamente, essa identidade ucraniana era a mais importante e a mais cultivada na minha família. E também devo admitir que uma parte da minha família, na verdade do lado da minha mãe, participou do movimento nacionalista ucraniano clandestino e eles foram oprimidos pelos soviéticos e enviados para o Gulag junto com outros membros da família. Então, basicamente, nossos encontros familiares sempre estavam ligados a histórias sobre as repressões soviéticas, sobre o nacionalismo ucraniano que sofreu muito e sobre o povo ucraniano que sofreu nas mãos dos russos. Por isso, decidi me tornar historiador e minha dissertação foi dedicada à vida cotidiana e a como o público da Galícia, não apenas nacionalistas, mas também socialistas, liberais, percebia o Terceiro Reich no período entre guerras. Depois de defender minha dissertação, mudei meu foco para o Holocausto porque, durante minha pesquisa, aprendi muito sobre a violência anti-judaica perpetrada pelo movimento nacionalista ucraniano. Comecei a estudar a violência sexual cometida por membros do movimento clandestino nacionalista ucraniano dentro da OUN e da UPA, mas também fora deles, contra mulheres civis, mulheres ucranianas, polonesas, judias e outras mulheres na Ucrânia Ocidental. E, basicamente, logo de cara, passei a ser alvo de críticas dos meus colegas. Alguns professores me disseram, você deveria... Foi, basicamente depois da ocupação da Crimeia. Então, muita hostilidade em relação à Rússia se desenvolveu na Ucrânia Ocidental. E alguns dos meus colegas me disseram, você deveria parar sua pesquisa e esperar até o fim da guerra. Então, basicamente, agora temos 11 anos de guerra e ainda ouço o mesmo. Você deve esperar, porque sua pesquisa prejudica essa imagem positiva dos nacionalistas ucranianos no terreno, e eles deveriam ser celebrados como lutadores pela liberdade, como aqueles que lutaram pela independência da Ucrânia, e seu passado sujo, passado indesejado, deve ser escondido, silenciado e marginalizado. Então, para mim, foi muito importante entender como esse mito sobre o nacionalismo ucraniano foi criado e como esse mito é preservado hoje em dia, não só no oeste da Ucrânia, mas também em nível nacional. Porque esse mito é instrumentalizado e usado como arma para mobilizar a sociedade para a guerra contra a Rússia, para resistir à agressão russa. Bem, temos uma demanda semelhante, eu diria, por conformidade durante a guerra em todo o Ocidente. Porque, novamente, antes da guerra, especialmente antes do início da guerra em 2014, era muito comum reconhecer que havia identidades nacionais muito divididas na Ucrânia. Ou seja, diferentes memórias históricas, como viam o período da Rus de Kiev, os centenas de anos em um estado comum com os russos, a comunidade polaco-lituana, como lembram da União Soviética.
Todas essas coisas eram muito, muito divididas. Mas então, claro, depois de 2022 especialmente, isso de repente passou a ser considerado propaganda Reut para o dia. This was suddenly, it became Russian propaganda overnight, that there was no divisions. The Ukrainians were, Não havia divisões. Os ucranianos estavam, sabe, todos estavam alinhados. Não havia extrema-direita. Talvez tenham sido fascistas no passado, mas agora estão reformados, são patriotas, e tudo foi efetivamente limpo a tal ponto que ficou muito, muito constrangedor, pelo menos na minha opinião. Mas voltando um pouco, como podemos entender essas identidades nacionais conflitantes na Ucrânia? Porque, embora sejam complexas, não queremos simplificar demais, mas, por outro lado, de certa forma, precisamos trazer panorama. Basicamente, nós observamos essa divisão por muito tempo. Após a Ucrânia conquistar a independência, a parte ocidental do país desenvolveu esse mito sobre os nacionalistas ucranianos como lutadores pela liberdade. E o principal motivo para isso era a memória viva. Havia descendentes dessas pessoas que lutaram pela independência da Ucrânia, que eram membros de organizações nacionalistas clandestinas ucranianas. E seus parentes, seus netos, preservam essa memória. E muitos dos combatentes da UPA basicamente vivem no oeste da Ucrânia. Por isso, essa memória foi preservada, antes de tudo, no oeste da Ucrânia. O leste e o sul da Ucrânia tinham um regime de memória e uma cultura de memória diferentes. Os principais heróis da Segunda Guerra Mundial para essas regiões não eram membros da resistência nacionalista ucraniana, mas sim soldados do Exército Vermelho e partisãs soviéticos. Seus feitos heróicos ao lutarem contra os nazistas foram celebrados por muito tempo. Portanto, basicamente essa tradição pós-soviética da Grande Guerra Patriótica era mais desenvolvida nessas regiões. Outro motivo para esse conflito de memórias entre diferentes regiões foi que nacionalistas ucranianos colaboraram com os nazistas. Por exemplo, alguns membros não apenas da UNE e da UPA, mas também da divisão Waffen-SS Galícia, formada em 1943. A maior batalha dessa divisão, em julho de 1944, ocorreu em Brody, na região de Lviv. Foi uma batalha que envolveu, de um lado, as forças nazistas alemãs, a Wehrmacht e colaboradores ucranianos. E de outro, oficialidades do Exército Vermelho. Red Army officers and soldiers. So basically, Ukrainians were divided. Basicamente, os ucranianos estavam divididos entre esses dois exércitos. Por isso, na parte oriental da Ucrânia, desenvolveu-se um mito sobre esses colaboradores ucranianos. Esses fascistas que basicamente lutaram contra nossos avós. Então foi um choque entre esses dois regimes de memória. Mas depois de fevereiro de 2022, na verdade, começou depois do Maidan, foi que o governo ucraniano criou o Instituto da Memória Nacional e adotou leis de memória. De acordo com essas leis de memória, aqueles que foram reconhecidos como combatentes da liberdade eram, antes de tudo, membros da resistência nacionalista ucraniana, e não soldados do Exército Vermelho. Basicamente, soldados do Exército Vermelho na Ucrânia pós-Maidan se tornaram heróis caídos, e monumentos a eles, assim como ruas que homenageavam seus nomes, foram apagados do espaço público. Seus lugares foram ocupados por membros da resistência nacionalista ucraniana, que se tornaram os novos heróis. Por que isso aconteceu? Porque apenas uma parte dessa história era muito conveniente para o governo ucraniano, e essa parte estava ligada à luta antissoviética por uma Ucrânia independente. Ou seja, o governo ucraniano fez essa ligação entre os nacionalistas ucranianos e o atual exército ucraniano. Muitos projetos fotográficos e diferentes exposições basicamente estabeleceram essa ligação direta entre o exército insurgente ucraniano e os militares recentes. Por isso, o governo ucraniano instrumentalizou esse mito sobre os nacionalistas ucranianos. Mas, de alguma forma, esses agentes da memória, primeiramente agentes estatais, conseguiram silenciar completamente a discussão sobre os métodos dessa luta.
E esses métodos foram muito cruéis, muito brutais e envolveram o assassinato em massa de civis. Crianças, mulheres, homens, ucranianos, dezenas de milhares de poloneses na Galícia e Volínia, e também milhares de judeus que estavam escondidos nas florestas, tentando evitar a perseguição nazista. Outro problema com o exército insurgente ucraniano e o movimento nacionalista ucraniano durante a Segunda Guerra Mundial é que muitos membros da ON e da UPA foram basicamente colaboradores nazistas. Eles eram membros da polícia auxiliar, de diferentes unidades da Wehrmacht, de diferentes batalhões policiais e de diferentes órgãos administrativos na Ucrânia ocupada pelos nazistas. Portanto, estavam diretamente envolvidos em crimes de guerra nazistas e, em particular, no Holocausto. Não se pode simplesmente pegar uma parte dessa história heróica, a luta pela independência da Ucrânia, e esconder outra parte. É preciso abraçar toda a história, que é muito complexa e muito desconfortável. Mas o que o governo ucraniano está fazendo é silenciar completamente esses agentes da memória, silenciar completamente o envolvimento dessas pessoas nos crimes nazistas, ou justificá-lo. Basicamente, o que estão fazendo é retratar a Alemanha nazista como um mal menor do que a União Soviética. E hoje em dia, a União Soviética é retratada como um regime de ocupação, e os soldados do Exército Vermelho são apresentados como vítimas desse regime ou até mesmo como colaboradores. Por isso, a memória sobre eles é apagada, silenciada. Eles são basicamente esquecidos atualmente. Aqueles que são mais celebrados hoje em dia são colaboradores nazistas. E hoje, esse apagamento da memória sobre os soldados do Exército Vermelho, os heróis do Exército Vermelho, às vezes chega a ser muito ridículo. Recentemente, uma veterana do Exército Vermelho, Olga Terdorklebova, faleceu. Ela era uma senhora muito idosa. A grande mídia ucraniana relatou que ela foi uma batedora durante a guerra, que era veterana e que comemorou o fim da guerra em Berlim, mas não mencionaram em qual exército ela realmente serviu durante a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, jovens ucranianos que não sabem nada sobre a Segunda Guerra Mundial, quero dizer, adolescentes, por exemplo, quando leem esse artigo, é muito difícil para eles até mesmo entenderem em qual exército essa mulher heroica realmente lutou e celebrou a vitória sobre o nazismo. Outro problema está relacionado à celebração de colaboradores nazistas, como a divisão Galícia da Waffen-SS. Muito frequentemente ouço esse argumento de que, por causa da origem judaica do presidente Zelensky, a Ucrânia não tem um chamado problema nazista. Então, não há celebração de nazistas na Ucrânia e não podem existir sob a liderança de Zelensky. Mas o que temos? A primeira marcha para comemorar a divisão Waffen-SS Galícia fora do oeste da Ucrânia, onde esse culto já florescia até mesmo nos anos 1990, a primeira marcha em Kiev, capital da Ucrânia, foi organizada em 2021 sob Zelensky, durante a presidência de Zelensky. E o que aconteceu depois? Todos nós lembramos do escândalo Hunka. Espero que nossos telespectadores se lembrem do escândalo Hunka, quando um veterano da divisão Waffen-SS Galícia foi celebrado no parlamento canadense e recebeu uma ovação de pé. E Zelensky fez parte dessa cerimônia. Ele estava presente e também aplaudiu de pé. Mas então, quando as pessoas descobriram que esse homem era, na verdade, um colaborador nazista, isso se tornou um grande escândalo político no Canadá. Mas o que aconteceu na Ucrânia? O gabinete do presidente começou a limpar a imagem da divisão Galícia. Eles começaram a dizer que a divisão lutou pela independência da Ucrânia e nunca esteve envolvida em crimes de guerra, repetindo todos esses mitos sobre os julgamentos de Nuremberg, que eles não foram julgados em Nuremberg, e então mencionaram a Comissão Shen e todas as questões pós-guerra,
muito politizadas. Mas o problema com a divisão Waffen-SS Galícia é que eles, de fato, estiveram envolvidos em crimes de guerra. Eles participaram de ações punitivas na antiga Iugoslávia e na Eslováquia, em 1944-45. Após sua derrota na Batalha de Brody, em 1944, muitos membros de diferentes unidades policiais que haviam participado do Holocausto. Por exemplo, em massacres em vilarejos poloneses como Huta Pieniacka e outros, juntaram-se à divisão Galícia. Então, basicamente, eles faziam parte dessa divisão, esses colaboradores nazistas com sangue nas mãos. Portanto, não se pode celebrá-los como lutadores pela liberdade, como aqueles que lutaram pela independência da Ucrânia, porque eles juraram lealdade a Hitler e basicamente cumpriram os objetivos políticos e militares da Alemanha nazista, não do Estado ucraniano. E certo, você sabe, naqueles dias em que esse escândalo estava acontecendo no Canadá, a Terceira Brigada de Assalto organizou uma exposição fotográfica em um dos principais museus da Ucrânia, em Kiev, onde celebraram essa divisão Galícia. Autoridades do governo ucraniano estavam presentes lá, e então eles exibiram essa exposição na Lituânia no dia da independência da Ucrânia. Ou seja, basicamente, agentes do Estado ucraniano apoiaram essa glorificação. E o que observamos agora é que muitas unidades das Forças Armadas ucranianas nos últimos dias, porque o aniversário foi em 28 de abril, o aniversário da criação da divisão Waffen-SS Galícia, unidades que foram formadas com base em grupos de extrema-direita como Vovkoy, Da Vinci e Karpatska Sich, e diferentes unidades Azov, como a Brigada Azov e a Terceira Brigada de Assalto, celebram abertamente a divisão Waffen-SS Galícia. Eles ensinam abertamente seus soldados, subordinados e jovens sobre os feitos heróicos dessa divisão. Então, basicamente, esses são desenvolvimentos muito problemáticos, porque ouvimos que a Ucrânia está lutando por valores europeus, por democracia. Que tipo de democracia celebra crimes nazistas? É pura apologia e revisionismo nazista, o que é um desenvolvimento muito preocupante atualmente na Ucrânia. Bem, essa é a questão com o nacionalismo ucraniano. Eu consigo entender que para os ucranianos, especialmente no oeste da Ucrânia, que consideram os ucranianos culturalmente distintos dos russos e querem que isso seja a base da formação do Estado, ou seja, da soberania nacional. Isso faz sentido. Além disso, acho que, de certa forma, você não quer ser muito próximo, muito parecido com a Rússia. Se você é idêntico aos russos, por que ser um Estado soberano, afinal? Então, isso realmente se torna um desafio de segurança. Consigo compreender tudo isso, mas representá-lo, vinculando o nacionalismo ucraniano tão de perto ao fascismo alemão, é algo estranho. E, novamente, não estou dizendo que todos os nacionalistas na Ucrânia fazem isso, mas, de fato, vê-se que é uma minoria, e uma minoria bem pequena, de pessoas que celebram Bandera e os colaboradores nazistas como heróis nacionais e lutadores pela liberdade. Nazi collaborators as national heroes and freedom fighters. Mas algo que o ex-assessor de Zelensky, Alexei Arestovich, observou, ele argumentou que, sabe, como eles poderiam ter capturado uma nação inteira? Porque no momento ele argumenta que mesmo sendo uma minoria pequena, eles adquiriram uma enorme influência sobre a Ucrânia, em termos de ditar novamente o que a identidade nacional deveria ser, contando a história nacional. E, novamente, ele é bastante pessimista quanto a isso, porque é algo muito divisivo. São milhões de pessoas que se tornam cidadãos de segunda classe. E sob esse contexto, especialmente durante uma guerra, é uma maneira bastante desastrosa de minar uma parte tão grande da própria população. Mas como você explica isso, então? Por que uma minoria tão pequena conseguiu sequestrar a agenda, ou acho, a consciência nacional, por assim dizer, de toda a nação? The national consciousness, if you will, of the entire nation.
Muito obrigado. É uma questão muito importante, porque frequentemente ouvimos esse argumento de que, você sabe, cientistas políticos e alguns defensores da Ucrânia no Ocidente costumam usar o argumento de que partidos de extrema-direita nunca conquistam representação substancial no parlamento ucraniano. Eles não conseguiram, sabe, nas últimas eleições parlamentares, obtiveram apenas 2% dos votos. Então, para eles, isso é um argumento de que a extrema-direita na Ucrânia não tem apoio significativo. Mas isso não é verdade na realidade. A política ucraniana e a democracia ucraniana, digamos citando Marx, é claro, operam em modalidades diferentes das dos países ocidentais. Observamos após o Maidan essa onda de chamado vigilantismo, quando grupos de extrema-direita tentaram usar, e de fato usaram, violência nas ruas, violência física, para ameaçar diferentes políticos e ativistas. Por exemplo, ativistas de esquerda e aqueles políticos que eram retratados como supostos políticos pró-Rússia. Atualmente, vemos como eles tentam tomar igrejas inteiras e usam violência física quando atacam, por exemplo, essas igrejas do Patriarcado de Moscou. E ouvimos de diferentes políticos que eles basicamente têm medo desses grupos de extrema-direita. Eles ameaçam esses políticos e seus familiares, incluindo crianças. É assim que a extrema-direita exerce influência na Ucrânia, usando a violência. E é muito semelhante à República de Weimar. Quando estava em crise, a democracia era muito fraca, como na Ucrânia. Muitos problemas econômicos, esses sentimentos sobre, o mito da punhalada pelas costas. Então, os nacionalistas ganharam apoio cultivando todas essas mágoas, frustração nacional, crise econômica e assim por diante. E, basicamente, acredito que o ataque russo à Ucrânia em fevereiro de 2022 foi um grande presente para a extrema-direita ucraniana. Por quê? Porque muitos deles, que anteriormente haviam sido presos por Poroshenko e depois até por Zelensky por atacarem a polícia, por participarem dessas atividades violentas, foram soltos da prisão. E mesmo aqueles que estavam participando de atividades criminosas ou semi-criminosas, porque sabemos que eles estavam envolvidos nesse, negócio com diferentes gangues, foram basicamente liberados imediatamente da prisão por causa da falta de poder. Eles receberam armas e receberam apoio do Estado. Então, basicamente, foi uma aliança tóxica que observamos atualmente. Eles foram fortalecidos pelo Estado ucraniano devido à falta de mão de obra e por causa dessa ameaça existencial da Rússia. Esse ataque foi retratado como uma ameaça existencial, sabe? E todos esses caras foram simplesmente fortalecidos. Mas o que mais contribuiu para isso? O que mais? Apoio do Ocidente. Observamos como a narrativa da mídia no Ocidente mudou em relação, por exemplo, ao Azov. O Azov mudou sua ideologia? Não. O Azov ainda depende fortemente do nacionalismo étnico ucraniano. Eles são muito abertos sobre os direitos das minorias nacionais. Eles são muito abertos sobre, por exemplo, o status da Crimeia. Eles têm uma retórica anti-cigana muito aberta. Alguns deles expressam opiniões antissemitas de forma muito aberta. Eles se baseiam nessa ideologia criada pelos ideólogos do nacionalismo integral ucraniano, quero dizer, Dmytro Dontsov, Mykola Mishnovsky, Yuri Lipa, que inclui elementos de antissemitismos e de racismo, e eles falam sobre ditadura. Eles falam sobre, você sabe, um partido único, falam sobre um líder forte, são muito abertos quanto à sua homofobia. Então, basicamente, não são forças pró-democracia, e a ideologia deles continua a mesma. Eles ainda usam os mesmos símbolos. E hoje em dia, por exemplo, a 3ª Brigada de Assalto até criou uma bandeira semelhante à usada por Dirley Wanger, você sabe, a notória Brigada Dirley Wanger da Waffen-SS, que esteve envolvida em graves crimes de guerra. Alguns deles usam o Totenkopf, alguns ainda usam, você sabe, o símbolo do Azov, só que um pouco transformado, basicamente.
a voice angle symbol, basically. So they didn't give up their ideology. Então eles não abandonaram sua ideologia. A ideologia deles é a mesma de 10 anos atrás, quando foram fortemente criticados. Mas a mídia ocidental, a grande mídia, a mídia tradicional, basicamente contribuiu para essa mudança de imagem da extrema-direita na Ucrânia. Eles os chamam de combatentes da liberdade, ativistas, nacionalistas, patriotas, retratam-nos como lutadores dedicados, prontos para sacrificar suas vidas. Então, basicamente, a grande mídia também é responsável por essa mudança no discurso. Mas também o que observamos é que o governo Biden, como sabemos, suspendeu a proibição de entrega de armas ao Azov. Mas o que mudou? Um dos argumentos para que o Azov não recebesse armas americanas era que eles estavam treinando neonazistas americanos. E o que observamos é que eles ainda treinam neonazistas americanos. Alguns deles, na verdade, já me enviaram ameaças de morte e atualmente estou cooperando com a polícia local e o FBI local para rastreá-los e, você sabe, levá-los a julgamento. Então, o Azov ainda incorpora muitos combatentes estrangeiros e muitos deles são de extrema-direita. São supremacistas brancos, são neonazistas, porque estão sedentos por treinamento militar. Eles querem adquirir esse treinamento. É por isso que a Ucrânia se tornou um paraíso para eles. Um lugar onde tem proteção, onde recebem benefícios sociais e até são celebrados como lutadores pela liberdade. E também temos alguns especialistas ocidentais, na verdade, que dizem abertamente, você sabe, que o Azov mudou porque foi incorporado ao Estado ucraniano e às suas forças, sabe? O Azov não mudou sua ideologia. O Azov ganhou muito poder atualmente porque, sim, criou mais unidades como a Kraken sob supervisão da inteligência militar. Ele se dividiu. Agora temos a Brigada Azov e a terceira Brigada de Assalto. Então, basicamente, eles ganharam ainda mais poder. E ninguém os questionou, sabe? Ninguém fez perguntas difíceis sobre suas tatuagens, ninguém fez perguntas difíceis sobre sua ideologia. Recentemente, a mídia ucraniana, que foi patrocinada pela USAID por muito tempo, criou um documentário sobre o Azov. E eu esperava que eles falassem sobre aqueles neonazistas, como a Misanthropic Division, por exemplo, Patriot of Ukraine, National Socialist Assembly, que criaram o Azov, que eles falariam sobre sua ideologia, sobre sua retórica racista e a violência étnica que perpetraram na Ucrânia. Ethnic violence they perpetrated in Ukraine. I expected that they will interview at least. Eu esperava que eles entrevistassem pelo menos os neonazistas russos que estavam no início do Azov, como o Lovkin, por exemplo, cuja banda tem o título Martelo de Hitler, e que, na Ucrânia, devastada pela guerra, organizava abertamente shows para seus seguidores onde os participantes faziam saudações nazistas. E ele ensinava, você sabe, teoria racial para os membros do Azov. Mas ninguém sequer fez uma pergunta para ele. Eu esperava que, você sabe, outros membros do chamado Format 18, e 18 significa Adolf Hitler. Esse grupo era um grupo neonazista formado na Rússia e liderado por Marcinkiewicz, apelidado de Pesak. E após sua morte, muitos deles fugiram para a Ucrânia. Esse grupo cometeu inúmeros crimes, incluindo o assassinato de pessoas por ódio racial, e eles acabaram no Azov e agora estão servindo no Azov. E os corpos deles estão cobertos com, você sabe, Hitler, Totenkopf, suásticas, e eles são muito abertos sobre suas opiniões. Eles zombam de sobreviventes do Holocausto no dia da memória do Holocausto. Falam sobre a raça branca e estão lutando por uma Europa branca. Então eles são muito abertos nas redes sociais e têm dezenas de milhares de seguidores. E ninguém os questiona. E nesse documentário criado pela Ucrânia, nenhuma vez esses caras são mencionados. E a contribuição deles para a ideologia desse movimento nem sequer é citada. Então eu tenho muitas perguntas para os jornalistas ucranianos e para os jornalistas ocidentais. O que vocês estão fazendo? Por que vocês não questionam esses caras? Onde está o jornalismo investigativo de vocês? Por que hoje em dia, por exemplo, o corpo de voluntários russo liderado por Nikitin, Denis Nikitin, apelidado de White Rex, Led by Nikitin, Denis Nikitin, nicknamed White Rex.
He was expelled from Germany for extremist activity. Ele foi expulso da Alemanha por atividade extremista. Recebeu uma proibição de entrada em todo o espaço Schengen. Ele nem pode sair da Ucrânia porque é considerado um extremista e neonazista. Mas na Ucrânia, ele é convidado pela grande mídia e retratado como um lutador pela liberdade. Mas olha as redes sociais dele. Ele celebra abertamente o aniversário de Hitler. E os caras dele usam insígnias celebrando o exército de Vlasov, colaboradores nazistas russos. Veja o corpo de voluntários alemães, que agora faz parte da Karpatska Sich nas Forças Armadas Ucranianas. As redes sociais deles, o canal no Telegram, estão cheios de apologia ao nazismo. É uma celebração de líderes nazistas e, basicamente, humor sobre o Holocausto. Então, o antissemitismo está fortemente presente ali, mas ninguém os questiona. Basicamente, o ponto principal é que as elites políticas ucranianas e as elites políticas ocidentais basicamente mudaram sua narrativa e abordagem em relação à extrema-direita para instrumentalizá-los e usá-los para enfraquecer e desgastar a Rússia. Porque eles sabem que esses caras são os mais agressivos, os mais sedentos por guerra, são doutrinados e socializados na violência e estão prontos para usar a violência. E já usaram violência na guerra do Donbass em 2014, 2015 e 2016. Temos muitos relatórios diferentes de organizações de direitos humanos sobre inúmeros crimes de guerra perpetrados pelo Azov e outros grupos de extrema-direita, como, por exemplo, o Setor Direito, o Batalhão OUN e outros grupos. O Tornado, por exemplo, esse batalhão notório, os crimes deles foram tão graves contra a população local, civis, tortura, assassinato, sequestro, estupro. Torture, murder, kidnapping, rape. So even Ukraine government under Poroshenko put him. Então, até mesmo o governo ucraniano sob Poroshenko os levou a julgamento em 2017 e eles foram condenados a diferentes penas de prisão, de 5 a 11 anos. Mas o que aconteceu em 2022? Todos foram libertados. Agora eles são considerados combatentes da liberdade, condecorados com todos os benefícios sociais. Por isso é um grande problema. Isso me lembra a situação no Afeganistão. Basicamente, quando os Estados Unidos, o Ocidente e a Grã-Bretanha deram poder a esses extremistas de extrema-direita e os chamaram de combatentes da liberdade, celebraram eles, mas depois eles se voltaram contra seus mestres e desempenharam um papel enorme em toda essa turbulência, violações de direitos humanos e a guerra constante no Afeganistão. Então, basicamente não sou otimista quanto ao destino da Ucrânia em relação à influência da extrema-direita no país. So basically, I am not optimistic about the fate of Ukraine in terms of influence of far right in Ukraine. On them being a minority, though, this is, Sobre eles serem uma minoria, isso é interessante, porque, se você observar o Poroshenko no início, ele estava resistindo aos nacionalistas. Ele até no parlamento votou a favor da implementação do Acordo de Paz de Minsk. E foi só depois da violência da extrema-direita que ele começou a reverter essa posição, e claro, sua popularidade caiu. Depois, o Zelensky venceu a eleição em 2019 com uma plataforma de paz, e novamente, as ameaças contra ele foram tão explícitas. Na mídia ucraniana, mostraram vídeos dele sendo ameaçado. Há muito material da linha de frente. Tudo foi filmado e divulgado na mídia. Escreveram sobre isso. Pessoas no parlamento, Yarosh, todos esses, ameaçaram abertamente a vida dele caso ousasse implementar um acordo de paz. É realmente bastante chocante. Também vimos algumas ONGs ucranianas, financiadas por governos ocidentais, até mesmo estabelecendo essas linhas vermelhas. Se você ousar implementar qualquer uma das coisas que mencionou, basicamente terá que responder a nós. Esta é uma linha vermelha. E o fato de tudo isso ser financiado por vários governos ocidentais é realmente chocante. Mas acho que o motivo pelo qual há tanta disposição no Ocidente para encobrir isso é, primeiro, claro, porque eles são um instrumento útil. Porque, embora sejam minoria, são bons combatentes. São motivados, não farão concessões. É um pouco como depois da Segunda Guerra Mundial, um bom grupo anticomunista, imagino, para se aliar. Mas isso é preocupante.
Quero dizer, você mencionou anteriormente o parlamento canadense, mas foi algo semelhante no parlamento dinamarquês. Eles receberam um combatente do Azov, que foi celebrado lá. E sabe, nas redes sociais dele, ele realmente defendia o Mein Kampf. Sabe, ele listava sua cidade natal como Babi Yar, usava o Wolf Sangel, o emblema, o símbolo fascista, e ainda assim deram a ele uma ovação de pé. É bastante surpreendente. Até no parlamento britânico, Boris Johnson recebeu combatentes do Azov e ergueu a bandeira do Azov, que consiste no Sol Negro e no Wolf Sangel, ambos símbolos fascistas da Segunda Guerra Mundial, no parlamento britânico. Quero dizer, o Churchill deve estar se revirando no túmulo. Isso é realmente chocante. E eu me lembro que antes de 2022, havia jornais alemães criticando que, sabe, esses slogans que ouvimos agora, esse Slava Ukraini, não era isso que eles diziam durante a Segunda Guerra Mundial. Eles são os fascistas. E sabe, houve algumas críticas, mas depois de 2022, você tem os alemães e a liderança da UE gritando Slava Ukraini de novo. Tudo que eles mesmos estavam relatando alguns meses antes vai ser descartado. Até mesmo o líder do Azov, Biletsky, apareceu em jornais britânicos, porque argumentou que a missão histórica da nação ucraniana deveria ser liderar a raça branca do mundo em uma cruzada contra os semitas Untermenschen. E novamente, isso não é algo que venha da mídia russa. Isso foi reportado, tá lá, já foi noticiado na mídia britânica. Mas então, claro, a guerra, os russos invadem. E agora não, ele mudou. Agora ele é um dos nossos. Quero dizer, ele é um liberal-democrata. Acho que é simplesmente uma coisa ou outra. Então, se você está lutando contra a Rússia, você é um cara bom. E não, é realmente chocante. Mas o ponto ao qual eu queria chegar era, dado que a direita radical tem essa capacidade de basicamente ser um poder de veto sobre qualquer compromisso com os russos, parece que estamos chegando a um ponto na guerra em que as coisas estão indo de mal a pior para a Ucrânia. E os americanos, ao que me parece, conseguem ver o que está por vir, então estão se retirando e deixando esse problema para os europeus. Mas isso levanta a questão. Será que Zelensky pode realmente assinar algum acordo de paz sem ser linchado pela extrema-direita? Como você vê isso? É possível? Ou como eles reagiriam a qualquer acordo de paz? Não consigo imaginar que haja aceitação. Por outro lado, se a alternativa for o colapso e a destruição da Ucrânia como nação, deve haver algum motivo para escolher o menor dos dois males, eu imagino. There must be some reason there to pick the lesser of two evil, I thought. Na verdade, estou muito preocupado com essa ameaça da extrema-direita, porque lembramos que, você sabe, esse movimento sem capitulação, sim, Poroshenko fazia parte desse movimento, mas o Azov também estava fortemente envolvido. E eles já ameaçaram Zelensky. Pelo que entendo, Zelensky está tentando basicamente comprar os líderes, comprar a lealdade deles. Como? Eles oferecem, por exemplo, apoio diplomático, oferecem apoio financeiro. Devo dizer que as unidades Azov são atualmente as mais celebradas na Ucrânia e são as mais presentes na mídia. Então, basicamente, eles dão muito crédito a eles. E acredito que um dos motivos dessa cooperação é que Zelensky teme que eles usem violência contra ele e seu círculo mais próximo. Mas outro motivo pode ser que, por causa da retórica muito radical deles, Zelensky sempre pode dizer, sabe, que os principais tomadores de decisão devem ser aqueles que estão lutando, que estão na linha de frente. Eles conhecem muito bem a situação. E se eles estão dizendo que temos chances, isso significa que temos chances e vamos continuar lutando. Então, basicamente, para eles, sempre haverá uma desculpa para, sabe, prolongar a guerra, sabotar as negociações de paz, para, sabe... E para Zelensky, pelo que entendo, é muito importante manter o poder. Por quê? Um dos motivos não é apenas o desejo dele de ter essa influência, de ser celebrado, como foi no início da invasão russo-polonesa.
Mas o problema é que, se ele for removido do poder, acredito que haverá muitas investigações porque muitas pessoas estão furiosas pelo fato de ele não ter organizado a evacuação de pessoas de Mariupol, por exemplo, ou de Bucha e outras localidades próximas à fronteira. Basicamente, muitas pessoas perderam seus bens, perderam suas vidas, perderam sua saúde. Muitos foram mortos, nem mesmo as crianças foram evacuadas. Depois, Zelensky explicou que isso foi de propósito, porque ele não queria criar pânico. Mas eles sabiam de todos esses planos dos russos. Mas muitas pessoas realmente se sentem traídas. E hoje em dia, muitos escândalos de corrupção cercam seu círculo íntimo e pessoas próximas a ele. Ex-ministro da Defesa, por exemplo, e outras pessoas que foram indicadas por ele. Esse é um dos motivos pelos quais ele tinha medo das eleições presidenciais e de perder o poder. E para manter o poder, a lei marcial deve estar em vigor. Então a guerra deve continuar. Por isso ele é um dos maiores beneficiários do prolongamento dessa guerra. E acredito que sim, pode haver uma aliança entre ele e esses grupos de extrema-direita. E devo dizer que, recentemente, soubemos que alguns comandantes proeminentes do Azov receberam apartamentos de luxo em Kiev como presente de um dos oligarcas ucranianos que agora está muito próximo de Zelensky, quero dizer, Akhmetov. Então, basicamente, eles receberam uma motivação adicional, digamos assim, para apoiar Zelensky. E você sabe, eu acompanho diferentes grupos de extrema-direita, suas atividades e discussões internas. Existe uma parte da extrema-direita que está insatisfeita com esse comportamento porque acredita que, devido à origem judaica de Zelensky, o próprio Beletsky e a liderança do movimento Azov traíram suas ideias racistas, pois estão servindo aos judeus, basicamente. Sim, então atualmente há uma divisão até mesmo dentro desses grupos de extrema-direita na Ucrânia. Mas é claro, a maioria deles está interessada em cooperar com o Estado e com as elites políticas. Por quê? Porque eles ganham enorme influência e poder. Muitos deles, você sabe, não tinham uma carreira, não tinham o status social que tem agora, e agora eles, você sabe, são celebrados, têm bons salários, são convidados, têm proteção do Estado. Então, basicamente, estão aproveitando seus privilégios agora. E eles se apresentam como privilegiados, como uma elite. Estão constantemente falando sobre como essa elite militar deveria ter preferências no Estado. E falam abertamente sobre retirar alguns direitos civis de homens que não estão lutando, que não estão nas Forças Armadas. Ou seja, eles são contra a própria ideia de direitos civis iguais para todos os cidadãos. É por isso que para eles a guerra é um paraíso. A guerra é um momento em que eles prosperam. E é por isso que, nesse sentido, acredito que Zelensky pode. Então, os interesses da extrema-direita e os interesses de Zelensky e sua equipe estão entrelaçados nisso. Todos eles querem guerra, mais guerra, porque estão lucrando com essa guerra. E muitos desses comandantes estão longe do campo de batalha. Você sabe, eles estão seguros, estão em Kiev, estão muito presentes na mídia, então enviam os jovens. É por isso que o Azov, por exemplo, criou uma lei, criaram essa Centuria Youth, e eles têm filiais em todas as principais cidades ucranianas. E sabe, um dos meus amigos me disse que o filho dele, ao visitar esse treinamento da Centúria, disse que é muito violento. Sabe, promover masculinidade tóxica, promover, sabe, essa força física, autossacrifício, esse nacionalismo. E ele me disse que é como, sabe, um culto, é como uma religião. E o filho dele, que tem 18 anos, disse para ele que assinaria um contrato imediatamente. Basicamente, é assim que o Azov está atraindo esses jovens para o exército. Eles os doutrinam, sabe, com esse treinamento ideológico. Eles criam para eles esse sentimento de irmandade, esse apoio. Então, basicamente, eles têm. E o problema é que o Azov, hoje em dia, graças ao apoio do Estado que eles têm, tem acesso a escolas públicas onde realizam as aulas de coragem.
So basically, they openly promote their ideology. Basicamente, eles promovem abertamente sua ideologia enquanto realizam algum treinamento básico, por exemplo, treinamento médico ou treinamento militar básico. Mas todos eles têm acesso às escolas. E alguns vão para a escola com, você sabe, símbolos Wolfsang ou Totenkopf e outros símbolos de ódio. E eles, você sabe, fazem propaganda para os jovens. Dessa forma, eles atraem cada vez mais jovens que, ao completarem 18 anos, basicamente já estão convencidos de que devem se juntar ao exército ucraniano e, você sabe, buscar mortes gloriosas, sacrificar suas vidas pela nação. Então, basicamente, temos uma doutrinação como em diferentes estados fascistas. É uma forma de doutrinação. Eu me lembro que antes de 2014, eu não conseguia imaginar russos e ucranianos realmente lutando entre si. E agora isso se tornou o novo normal. Agora, de repente, é claro que eles vão lutar. Isso de repente virou senso comum. Eu me lembro até que o Lavrov argumentou uma vez que os ucranianos não são poloneses, que eles não odeiam os russos. Acho que isso vai levar décadas e décadas para ser superado. Minha última pergunta é sobre como você vê a Segunda Guerra Mundial sendo usada nas narrativas da guerra. Porque parece que não é só a Ucrânia, também a Rússia recorre muito à Segunda Guerra Mundial para enquadrar o conflito. Quero dizer, todos os países tendem a fazer isso. Novamente, não só a Ucrânia e a Rússia, mas sim, meio que enraizar os conflitos atuais nos do passado. Para de fato, eu diria que aqui no Ocidente também, parece que acreditamos que estamos lutando contra Adolf Hitler de novo, que este é o novo Hitler, sabe, na forma da Rússia. Bem, sempre lutamos contra o novo Hitler quando vamos à guerra. Mas enfim, Ucrânia e Rússia ambas se apoiam fortemente na narrativa da Segunda Guerra Mundial, mas claro, de maneiras muito diferentes. Como você entende isso? Basicamente, a memória e a história da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto estão muito presentes nessa guerra de informação. Lembramos como Putin, em seu discurso furioso de 24 de fevereiro, mencionou a chamada desnazificação entre os principais objetivos da chamada Operação Militar Especial. E lembramos como ele retratou, na verdade é um método bastante antissemita, ele retratou Zelensky como não sendo um judeu de verdade. Sim, e depois Lavrov usou a mesma retórica e Medvedev usou uma linguagem muito semelhante. E Solovyov, um dos principais propagandistas e apresentador de TV, também retratou Zelensky como um traidor do povo judeu e não um judeu de verdade, e disse que ele é um porco nazista. Sim, basicamente essa narrativa de nazistas na Ucrânia, do regime nazista na Ucrânia, foi muito útil para as elites políticas do Kremlin, porque cumpriu dois objetivos principais. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que a memória da Segunda Guerra Mundial, ou da Grande Guerra Patriótica, desempenha um papel enorme na identidade nacional dos russos hoje em dia. Todos nós conhecemos essas comemorações no Dia da Vitória, nas escolas, em diferentes espaços culturais e no nível político. Então, basicamente, quando você fala sobre um regime nazista que está na Ucrânia atualmente, você evoca essa memória da Segunda Guerra Mundial. Você evoca essa memória dos bisavós e avós que lutaram bravamente contra os nazistas. Então, basicamente, você está tentando... Por que o Putin está fazendo isso? Porque ele está tentando explicar aos russos comuns por que a Rússia atacou a Ucrânia. Porque nós, como descendentes da União Soviética, temos essa missão sagrada de lutar contra nazistas. Sim, e o segundo objetivo dele, um objetivo interno, é mobilizar os homens. Você deve lutar como seu pai, como seu avô. Sim, porque você deve honrar a memória deles e continuar a missão deles. Mas o outro objetivo é, na verdade, semelhante ao que você descreveu, Glenn. É para uso externo. O objetivo também é justificar ao público internacional por que a Rússia atacou a Ucrânia. Sim, porque é um regime nazista.
E a memória dos crimes nazistas também é a base dessa cultura de lembrança na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Então, quando você fala sobre crimes nazistas, nazismo e fala sobre Hitler, você também evoca esse trauma e essa memória. Assim, por um lado, você justifica a guerra, mas também pode justificar, por exemplo, a destruição da infraestrutura ucraniana, o bombardeio de áreas residenciais, o bombardeio de hospitais. Por quê? Porque você quer derrotar o mal supremo, o nazismo, como durante a Segunda Guerra Mundial, quando as forças aliadas bombardearam Dresden ou Berlim. Foi um subproduto, mas era inevitável quando se quer derrotar o mal. Por isso a Rússia instrumentalizou essa narrativa da Segunda Guerra Mundial. E vemos que muitos soldados russos carregam a fita de São Jorge ou bandeiras soviéticas. Quero destacar, talvez nossos espectadores saibam, que durante o Dia da Vitória, em muitas cidades russas, há essa marcha de comemoração chamada Regimento Imortal, quando as pessoas marcham e carregam retratos de seus avós e avós que morreram na Segunda Guerra Mundial ou sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, mas que lutaram contra os nazistas. Após 2022, alguns participantes desses eventos começaram a carregar retratos de soldados que estão lutando na Ucrânia ou que morreram na guerra na Ucrânia, ou seja, estão fazendo uma ligação direta entre a Segunda Guerra Mundial e a guerra atual na Ucrânia. Basicamente, toda a memória está sendo instrumentalizada para justificar a agressão russa. Foi destacado por várias organizações culturais que lidam com a memória da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, por exemplo, o USAC-MM, a Liga Antidifamação, muitos estudiosos do Holocausto e estudiosos de genocídio, que eles condenam essa instrumentalização e distorção da história e memória da Segunda Guerra Mundial pelo regime de Putin para justificar uma guerra de agressão contra a Ucrânia. Mas, por outro lado, temos a Ucrânia. Do lado ucraniano, há a mesma instrumentalização e uso político da Segunda Guerra Mundial. Lembramos do discurso de Zelensky ao Knesset na primavera de 2022, e muitos israelenses e judeus ficaram indignados, furiosos, quando Zelensky disse ao final a frase de que os ucranianos fizeram sua escolha durante a Segunda Guerra Mundial e que eles resgataram judeus. Então ele parou, mas nunca mencionou nenhuma vez que ucranianos participaram do Holocausto, que caçavam judeus, que participaram dos crimes nazistas contra o povo judeu. Então foi, sabe? E eu me lembro quando o exército ucraniano entrou em Bucha e todos aqueles corpos foram descobertos e todas essas investigações foram publicadas, muitos ucranianos começaram a compartilhar esse conceito de que Bucha é o Babin Yar da Ucrânia. Babin Yar é um símbolo do Holocausto a tiros na Europa Oriental, porque em Babin Yar, nesse desfiladeiro, em setembro de 1941, quase 34 mil judeus foram mortos pelos nazistas. Entre eles, havia muitos idosos, muitas mulheres e crianças, porque muitos homens tinham sido recrutados para o Exército Vermelho naquela época. Mas essa comparação falsa é, sabe, uma distorção do Holocausto. Você não pode comparar esses crimes porque desrespeita a memória das vítimas judias. Mas a Ucrânia está sempre... Os agentes da memória da Ucrânia, tanto estatais quanto não estatais, eles constantemente evocam essa memória da Segunda Guerra Mundial. Mas qual parte dessa memória? A parte em que nacionalistas ucranianos no terreno, organizações ucranianas, nacionalistas ucranianos e o exército insurgente ucraniano lutaram pela independência da Ucrânia. E hoje em dia, o que vemos, por exemplo, o Ministério da Defesa da Ucrânia recentemente criou uma exposição de tradição militar ucraniana. E o Exército Vermelho, no qual milhões de ucranianos serviram e lutaram contra os nazistas, e milhões morreram, e milhões ficaram, você sabe, gravemente feridos, eles desapareceram dessa tradição militar ucraniana. E o foco está no exército insurgente ucraniano.
Sabe, e por que isso é perigoso? Porque basicamente também faz parte da distorção do Holocausto, do revisionismo nazista e da negação da limpeza étnica, dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade perpetrados pela UAUPA e pela ONU. E isso é um desenvolvimento muito perigoso, porque o nunca mais deveria ser universal. Deveria ser universal para cada pessoa em nosso planeta, e não apenas para alguns grupos. Por isso acredito que essa instrumentalização de ambos os lados é muito perigosa, e devemos prestar atenção a essa distorção. It's a common theme, though, É um tema comum, porém, em todos os países. Se o governo reivindica a propriedade de representar a memória de guerra das gerações passadas, ele sempre será fundamental para recrutar a próxima geração e enviá-la para a linha de frente. De fato, na Rússia, essa era parte da ideia por trás, se não me engano, de mostrar fotos dos seus familiares, que o público deveria reivindicar a propriedade sobre sua própria memória histórica da guerra. Por quê? Se você terceiriza isso para os governos, eles vão usar para levar a próxima geração ao matadouro. Então, é um padrão interessante, algo que percebi na maioria das guerras, na verdade. Enfim, muito obrigado pelo seu tempo. Tenho muitas outras perguntas na cabeça, mas teremos que deixá-las para outra ocasião, imagino. Então, mais uma vez, obrigado. Thanks again. Thank you so much. Thank you so much. Anglib, mubur leikrise, when I'm Brazer. Foi verso semana feito. Thank you so much. Obrigado.